Há mais de 3 décadas eu tenho me dedicado aos decretos proféticos para cada mês do ano, para que o Senhor se antecipe na sua agenda e que Ele fale conosco dando direção o que nós devemos fazer. Os decretos são para que a igreja e o povo de Deus comecem a fazer algo sobrenatural na prevenção daquilo que está por acontecer. Claro que Deus tem falado com os seus filhos de uma forma muito clara e direcional para que sejam evitados alguns problemas e cada um de nós viva exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Uma geração nova está se levantando, uma geração de profetas está se posicionando, tanto jovens como homens, mulheres, casais, líderes de Deus, aqueles que vivem do altar e aqueles que sabem que só o Senhor Deus Todo-Poderoso poderá trazer para nós aquilo que os céus estão comunicando em linha com a sua palavra e com a sua verdade. Você, sua família, sua empresa, seus negócios, o que você tem e o que você é, sofrerão mudanças radicais para melhor, onde Deus estará trabalhando nosso caráter, fazendo cada um de nós um arauto do reino, uma atalaia de avivamento, um guardador dos seus muros e aqueles que preservam a sua verdade. Liberaremos agora os decretos de janeiro a dezembro. Espero que você seja poderosamente abençoado. Decretos 2026, janeiro. Não poderá o homem contender comigo e prevalecer, nem poderão os poderosos me afrontarem e ficarem impunes. Tenho uma aliança com meus filhos e os protegerei dos insensatos e os livrarei dos homens maus. Fiquem firmes e não neguem meu nome, nem credulizem minhas palavras. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Decretos 2026, fevereiro. O homem acendeu sua maldade, até meus filhos se renderam às mentiras de Belial? Até quando estarão com os olhos abertos e ouvidos atentos às minhas palavras? Não sou eu quem mando o sol e a chuva para os justos e os ímpios? Não sou eu quem sustento a terra com meu braço forte e seguro tudo apenas com os decretos da minha boca? Saiam do meio deles, não se unam ao conselho dos ímpios, nem deem crédito àqueles que não podem lhes salvar. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Isaías, capítulo 40, versículos 10 a 12. Decretos 2026, março. Tenho olhado com olhos de misericórdia para aqueles que verdadeiramente me amam, aqueles que guardam os meus preceitos e não se envergonham da minha palavra. Por eles darei livramento a esta nação e mostrarei que eu estou no comando. Eu controlo e eu digo tudo o que precisa ser dito na terra dos mortais, até que conheçam a minha grandeza, que eu, o Senhor, não mudo. Muitos me buscarão, mas não me encontrarão, porque a inquietude subiu como mau cheiro às minhas narinas. Muitos têm ofendido a minha santidade e o temor já não se encontra no coração. Mas há um povo que tem acessado a minha presença com louvores, com adoração.
que são como um sacrifício agradável às minhas narinas. A esses derramarei do meu poder e lhes mostrarei os meus milagres. Pois bem, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição. Isaías capítulo 65, versículo 6. Decretos 2026, abril. Chegou o tempo, as intercessões dos santos foram ouvidas. O homem mau e seus sátrapas foram punidos. E uma nova geração virá, geração de justos, aqueles que não abdicam da minha presença, nem escarnecem meu santo nome. O tempo da honra se manifestou, o tempo da fidelidade tem se aproximado, quando levantarei o cálice da salvação e guardarei a taça da ira. Muitos serão visitados pelo meu poder, e haverá um ciclo de milagres quando as intercessões forem atendidas e meu poder for liberado aos justos. Porque dizeis, o tempo não chegou? Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestis-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ageu capítulo 1, versículos 4 a 7. Decretos 2026, maio. Não chorem, não chorem. Essa dor que a nação está passando é consequência dos seus pecados, por não ouvirem a minha voz e desprezarem os meus profetas. Eu escreverei uma nova história e lhes darei novos livramentos. Tenho cumprido as minhas palavras e não desprezarei aos justos, mas os culpados não tomarei por inocente. As orações dos justos estão vivas diante de mim e as responderei de forma que todos dirão: só o Senhor e a sua mão forte poderia fazer tal coisa. Sim, porque eu, o Senhor, sou o mesmo e não mudo. Aqueles que se movem na minha presença me conhecem, e a esses darei livramentos e não lhes faltará a minha prosperidade. Muitos me perguntarão: como pode suceder tais coisas? E a voz do trono bradará dizendo: a boa mão do Todo-Poderoso fez todas estas coisas. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17. Decretos 2026, junho. Por que estão escandalizados? Por que estão com o coração temente e os olhos cerrados de espanto? Não se comporte como o ímpio, nem me pergunte como os incrédulos, pois eu lhes disse que faria a diferença entre os que me servem para aqueles que não me servem. E saberão que eu, o Senhor, honro aos que me honram, mas serão desprezados aqueles que me desobedecem. Darei para meus filhos o que prometi, mas quanto ao ímpio, não me lembrarei mais dele. A terra está angustiada e meu coração em tristeza. O homem se corrompeu e até meus filhos fazem alianças com Jezabel, e o espírito dos nicolaítas tem guiado aqueles que estão buscando prazeres dos homens do que a minha presença no santuário. Porém, tem um povo desprezado pelos homens, mas honrado por mim. E os colocarei por cabeça nos lugares nobres, para que vejam que eu maneio a cabeça do homem forte para a direita e para a esquerda. E assim saberão que eu sou o Senhor. Faço sim diferença entre os que me servem e aqueles que me desprezam, pois os que me servem são minhas joias. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias,
Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, versículos 17 e 18. Decretos 2026, julho. Choro e pranto foram estancados, pois sou eu quem estou construindo o novo e fazendo coisas que os homens jamais poderão realizar. Farei a eles surpresas. Tenho os meus escolhidos para esse tempo. E não foi como os homens quiseram, mas como eu sei fazer. Confie em mim. Descansem a alma e se alegrem no espírito, pois eu estou fazendo uma coisa nova. O homem natural não entenderá, mas aqueles que são nascidos de novo, a esses tenho revelado os meus segredos em secreto. E eles conduzirão o meu povo por esse tempo e conduzirei em triunfo esta nação. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Salmos capítulo 30, versículos 5 e 6. Decretos 2026, agosto. Fixe os olhos em mim. Deixem de contemplar o homem que não lhes pode salvar, mas ponha a atenção em mim, pois quem está fazendo o novo sou eu. Será surpresa o que lhes farei nesse tempo. Vou endireitar as veredas e aplainar os caminhos tortuosos. Haverá tanta restituição que não se lembrarão do tempo da escassez. E os tirarei da prova e não se lembrarão mais do tempo da dor. Virei com um bálsamo para os sarar e não deixarei que os perversos subam aos lugares altos. Olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, que não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada, e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías capítulo 45, versículos 22 a 25. Decretos 2026, setembro. Meu tempo chegou, não como os homens quiseram, mas como eu desejei. Coloquei no coração do justo a minha vontade, e para com o íntegro revelei os meus segredos. Todos vão se alegrar na minha presença, tanto pequenos como grandes, tanto justos quanto aqueles que não confessam meu nome. Eu tenho uma aliança contigo, nação querida. Eu tenho um negócio contigo, povo meu. Eu tenho um mistério contigo, meus servos. Farei algo que impressionará nações, e esta nação vai ensinar a muitas outras nações como eu faço o novo diante daqueles que julgam que tudo sabem e nada entendem. Assim será, diz o Senhor. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o que pensa ser o poderoso. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Decretos 2026, outubro. Por que essa tensão? Por que tanto temor? Onde está a confiança? Por um acaso espero em homens? Até quando ficarão presos a quem não lhes pode salvar? Quem sabe de todas as coisas? Sim, eu sou o Senhor. Eu faço coisas novas e estabeleço o pacto entre meus filhos e a mim, pois tenho escolhido o meu ungido para dar direção e tenho levantado os meus profetas para que falem em meu nome. Tenho coisas com esta nação e não lhes deixarei no opróbrio. Estou assinando um novo decreto
e honrarei os fiéis que me buscam. Me buscam pelas intercessões, pelas lágrimas, que eles acessam a minha presença. Eles não serão envergonhados. Por que estão nervosos? Diz o Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Salmos capítulo 125, versículos 1 e 2. Decretos 2026, novembro. Dancem, alegrem-se e festejem, porque o tempo da libertação chegou. E como não arrefeceram na fé, nem colocaram à prova minha palavra, eu os honrarei. Creiam! Fui eu quem fez isso, não foi a mão humana. Eu os dirigi e os levei a esse tempo, para experimentarem meu poder e se regozijarem na minha presença. Essa nação é minha. Tem um povo nesse território e eles sabem celebrar meu santo nome. Então dancem, alegrem-se e festejem, pois eu farei milagres que serão revelados. E, como lhes disse, revelarei ainda meus segredos àqueles que não negaram meu santo nome. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 e 15. Decretos 2026, dezembro. Como lhes prometi, eu lhes prosperei e lhes dei livramentos. Escrevi uma história inédita, lhes conduzi com o meu livro aberto. Os passos estavam sendo guiados pelas minhas palavras e a caminhada estava na minha direção. Eu vi tudo. O que poderá ser escondido da minha presença? Por isso, farei mais, para honrar aqueles que são fiéis a mim e a minha palavra. Agirei nesses últimos dias na direção do meu povo e lhes mostrarei caminhos agradáveis e lugares excelentes. Sentarão à mesa dos grandes e conhecerão o meu poder diante daqueles que lhes mostrarei, como favor diante de todos que me honraram e fizeram bem aos meus pequeninos. Assim os farei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel capítulo 2, versículos 30 e 31.